Vamos falar agora sobre o projeto de lei 670 de 2020. Ele altera a legislação sobre a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, a TEA, para que estudantes com autismo tenham acesso a acompanhamento especializado de professores de educação especial. Sobre este assunto, a gente vai falar agora com a deputada Valéria Bolsonaro, do PSL. Bom dia, deputada, seja muito bem-vinda. Como é que está em Campinas ou está em São Paulo? Em Campinas, bom dia a você, bom dia a todos. Estamos aqui no escritório de Campinas. Que legal, porque agora é assim, né? Todo mundo um pouco vem para cá, participa das votações, volta, enfim, é muito bom. Deputada, eu sei que a senhora é professora aí, já lecionou aí na rede, então acho que a senhora tem bastante conhecimento de causa para falar desse projeto que é da sua autoria, né? Queria que a senhora explicasse para a população. PL 670 de 2020, né? Ele já foi aprovado, enfim, o que ele determina? Nós conseguimos a aprovação desse PL agora, na terça-feira passada, e foi um passo muito grande, porque quando eu saí da sala de aula para assumir o cargo de deputada, já tinham tirado totalmente as pessoas com especialização para acompanhamento das crianças deficientes. Uhum. E isso para a gente, né, para nós como professores, é um total absurdo, porque a gente não consegue trabalhar. Nós não temos, eu, por exemplo, sou professora, mas não tenho a especialização em nenhum tipo de deficiência. Uhum. E nós sabemos que os nossos deficientes, eles precisam de acompanhamento de vários tipos de profissionais de várias áreas, como a fono, psicopedagogia, a própria Libras. Então, dependendo da deficiência dos nossos alunos, nós precisamos de pessoas especializadas. Uhum. E infelizmente, a nossa educação nunca é levada a sério pelos governos, vamos colocar assim, sempre nós temos que brigar, os pais têm que entrar na justiça para conseguir um direito que já é garantido. Então, para a gente foi um avanço, graças a Deus, agora estamos aqui torcendo para que seja sancionada e não vetada pelo governador do estado. Deputada, só para ficar bem claro aqui para quem nos acompanha, o transtorno do espectro autista são distúrbios do neurodesenvolvimento caracterizado por deficiente interação e comunicação social, padrões estereotipados e repetitivos de comportamento e desenvolvimento intelectual. Ou seja, como a senhora colocou, precisa realmente de um acompanhamento especial na sala de aula. Como é que é hoje para a gente entender? Hoje, a gente está falando de um transtorno, né? Mas hoje já existe um profissional nas salas. O seu projeto ele amplia. O que ele muda? Como é que é hoje e como é que pode ficar? O que estava acontecendo? Primeiro, tinha-se os profissionais que acompanhavam, mas não tinha a ordem, a lei que obrigasse que o Estado colocasse uma pessoa especializada. Certo. Então, o que estava acontecendo? Colocavam dentro das salas de aula estagiários de vários cursos universitários, pedagogia, matemática, qualquer curso de licenciatura que a pessoa tem que fazer, o estudante de último ano tem que cumprir com o seu estágio, colocavam como acompanhante da criança com deficiência. Uhum. Muitas vezes, na falta de um estagiário, colocavam a merendeira, a cozinheira, o inspetor de aluno. Então, assim, colocavam uma pessoa para ficar ali do lado da criança, mas sem a especialização que a criança precisa, para que ela possa ter esse desenvolvimento. Porque a criança dentro da sala de aula, se ela não tiver alguém que ajude, que realmente compreenda a necessidade dela e que possa passar para a criança o que o professor está dizendo, não vai adiantar nada a criança estar dentro da sala de aula.
Entendi. E esse profissional, ele pode ser especializado e ele pode atender vários tipos de deficiência. Por exemplo, ele pode atender numa sala, tem uma criança, ele pode depois atender numa outra sala, enfim. Ele é um profissional Exato. especializado que vai... Exatamente. Uhum, O que nós queremos, né, é que esse professor atenda o horário integral que o aluno esteja dentro da sala. uhum. Então, assim, um professor na escola, ele pode atender vários períodos, período da manhã, período da tarde, mas ele tem que estar ao lado da criança, ajudando a criança no seu desenvolvimento. O próprio governo federal já tem um projeto que está sendo colocado, mas está tendo muita resistência da esquerda, dizendo que querem cercear o direito da inclusão dentro da sala de aula dos nossos alunos. Na realidade, não é nada disso. Então, acompanhando isso, esse projeto que já existe, nós estamos aqui reforçando para que isso, cada vez mais, os nossos deficientes tenham um acompanhamento, para que seja realizada a verdadeira inclusão dentro da escola. Uhum. Até porque, não é, deputada, quem estuda um pouquinho o tema, a gente sabe que, às vezes, uma deficiência, qualquer que seja ela, a pessoa tem outras potencialidades que precisam ser verificadas. Às vezes a pessoa tem uma deficiência, sei lá, na grafia, mas ela tem um desenvolvimento para a matemática que é fantástico. Então, é uma forma de todos enriquecerem com essas diferenças, né? Eu acho que o professor também, o professor que não é especializado, a senhora que é professora, qual é a diferença de um professor que ele não tem especialização? Porque agora, durante a pandemia, deputada, eu tentei ensinar uma sobrinha a ler e escrever, mas que dificuldade, a gente não tem a técnica. Imagina para uma pessoa que não sabe do universo que essa criança vive, né? A especialização é muito importante, né? Entendi. Exato, porque a professora que ela vai especializar nos transtornos, ela vai se especializar nas deficiências. Por exemplo, tem muitos alunos que têm um déficit de atenção, ela tem coisas básicas, coisas mais simples. Então, o professor que tem essa especialização, ele tem um olhar diferenciado que consegue detectar essa dificuldade da criança. E, além dele conseguir detectar, ele tem, né, porque através da especialização, ele descobre formas diferenciadas que vão ajudar essa criança a chegar às conclusões que ela precisa. Entendi, entendi. Deputada, a senhora também tem trabalhado. Depois eu queria saber sobre. Vou falar já. Teve a questão do substitutivo. Mudou alguma coisa em relação ao seu projeto original ou como é que passou aqui pela Assembleia? Esse projeto não mudou em nada. Ah, tá ele bom. ficou. Porque ele só alterava um artigo de um projeto já existente. Ah, correto. Né? Entendi. Um projeto que já tinha sido colocado na casa, que não contemplava justamente isso, o profissional especializado. A gente falou aqui das dificuldades das crianças convencionais em relação à vacina, né? Como é que é o posicionamento da senhora? Porque, assim, essas crianças já têm, e as famílias dessas crianças já têm uma série de dificuldades, inclusive na educação. A questão da vacinação, uma prioridade, ajudaria? Qual é o seu posicionamento? Olha, o meu posicionamento básico é que as nossas crianças precisam voltar para as salas de aula. Nós temos aí um contingente enorme de crianças que estão se tornando agressivas, que estão se tornando depressivas, As crianças com deficiência, então, é uma judiação, porque todo aquele processo que ela passa para ela conseguir um desenvolvimento, para ela conseguir galgar o seu desenvolvimento, quando ela para, essa estagnação de todas as ações que eram feitas, de todos os processos que ela passava, faz uma estagnação na vida da criança e muitas regridem. Então, acabam perdendo todo aquele trabalho de desenvolvimento que foi feito. Então, para essa volta às aulas, é importante essa vacinação. Sim.
Agora, nós temos que ver, por exemplo, nós fizemos a indicação de crianças com síndrome de Down. Por Certo. quê? Porque já existem alguns apontamentos, alguns indícios de que a criança com síndrome de Down, ela tem uma proporção de agravamento da doença. Correto. Então, nós fizemos essa indicação. Ontem, aqui no escritório, nós recebemos uma demanda de crianças que são cadeirantes, né? E algumas cadeirantes, crianças e jovens, alguns cadeirantes acabam tendo problemas de respiração, problemas pulmonares. Então, estamos fazendo nova indicação para que essas pessoas que têm essa deficiência física e tenham essa comorbidade também sejam priorizadas. Então, nós estamos cuidando com muita atenção para que nós não passemos na frente toda e qualquer pessoa, porque muitas vezes nós temos atletas que são deficientes, só que são deficientes físicos. E esses Sim. não teriam comorbidades que poderiam tirar a vez de uma outra pessoa. Então, nós estamos tomando muito cuidado com as indicações, com os pedidos, para que as nossas crianças com deficiência tenham prioridade na vacinação. Pois é, tempos de pandemia é bem complexo, né? A senhora sabe que eu conversava com uma amiga e ela falou assim, olha, a professora manda o vídeo e a mãe falou assim, eu falo, a criança dela tem 6 anos, eu faço igualzinho a professora, mas parece que não está dando certo. Eu falei, então, porque tem que ter técnica, é difícil, imagina, um passa vídeo, né? Criança com 6 anos. E eu fico pensando, por exemplo, deputada, a senhora que é professora, a volta agora às aulas é um percentual. Então, o professor, como é que funciona na prática? Ele tem que fazer um plano de aula presencial, alguma coisa para quem está em casa online, e agora os professores acho que são demandados, se tem 30 alunos, acho que é 30 professores chamando no WhatsApp, né? Acho que a demanda nunca foi tão grande. E aí, para quem tem, por exemplo, um transtorno autista, aí tem que fazer um plano de aula específico para esse professor, é bem complicado, né? E olha, não são poucos, né? Eu li aqui, só um minutinho, um entre cada 160 crianças tem. O professor especializado dentro da sala de aula, ele ajuda tanto o aluno quanto o professor. Porque quando você vai fazer todo o seu planejamento de aula, todo o planejamento de trabalho dentro da sala de aula, quando o professor conta com o professor especializado para trabalhar com as crianças com deficiência, esse planejamento é feito em conjunto. Entendi. Então, você tem como ajudar a criança, o professor já está preparado para aquilo ali. Então, nós temos um trabalho em conjunto que só traz benefício para as nossas crianças, gente. Isso é muito. E temos aí um contingente de pais, famílias desesperadas, entrando na justiça. Muitas entraram na justiça para conseguir que o seu filho, a sua filha, tenham esse tipo de acompanhamento dentro das escolas. A senhora tem acompanhado agora, tem uma volta gradual nas escolas. O que eu tenho visto, deputada, conversando com alguns secretários de educação, inclusive nessa semana, um deles disse o seguinte, olha, a gente gostaria que houvesse o maior respeito possível, porque tem aqueles que não querem voltar, mas que respeitem também os que querem voltar, né? Porque, enfim, geralmente o que eu tenho acompanhado é isso. A secretaria, ela fala, olha, quem quiser não vai obrigar ninguém, mas tem aqueles que querem voltar, como a senhora colocou. Muitos até entram na justiça porque querem que o filho volte, porque é difícil pesar nesse momento, né? Mas tem a questão da doença, é difícil, mas de fato o que a senhora chamou a atenção, crianças com... não é super estressadas, me fugiu o nome agora, com depressão. Depressão é a palavra, né? Enfim. Bom, eu espero que a gente vai acompanhar a aprovação, está sendo encaminhado para o seu governador, essa questão aqui do projeto, então, da deputada que está em Campinas. Se quiser trazer mais alguma informação, fique à vontade, mas a gente vai ficando por aqui, muito voltada para a área da educação, né, doutora? E como é que estão os trâmites aqui no parlamento? O que a senhora tem para trazer aqui de novidade das suas ações aí? Estamos agora cuidando do projeto que o governo do estado mandou para
para a Casa Legislativa, né? Estamos fazendo, já apresentamos as emendas ao projeto colocado pelo governador, estamos aprovando projetos de deputados que já estavam em trâmite na casa. Ontem mesmo aprovamos mais uma bateria de projetos de deputados da casa, mas eu preciso voltar, porque o meu trabalho é em loco, eu gosto de visitar as entidades, eu gosto de ter acesso às crianças, às pessoas que trabalham com as crianças com deficiência, às escolas. Então, me faz muita falta tudo isso. Então, eu estou aqui angustiada. O meu trabalho se torna um trabalho angustiado, porque você fica trancada dentro de um escritório o tempo todo, trabalha, né, faz as votações, tudo, mas eu tenho que estar próximo. Eu não sei, são 32 anos de sala de aula, são 32 anos em contato direto, né, com seres humanos, então me faz muita falta tudo isso. E a gente está rezando aqui para que essa vacinação consiga alcançar e as nossas crianças possam voltar para a sala de aula, porque essa janela de aprendizagem que elas estão perdendo é muito séria, é muito grave, vai trazer muito prejuízo para as nossas crianças e para os nossos jovens. Então, estamos aqui realmente torcendo para que isso passe o mais rápido possível. Muito obrigado, deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, trabalhando aí pela educação e na área principalmente da saúde, agora com este projeto. Obrigado pela sua participação, um bom fim de semana. Eu que agradeço, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.